Olá, este Lab é parte da segunda edição do Festival Multiverso, uma realização da Urano Educação e Cultura, patrocinada por Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Gente, muito bem-vindo aí à terceira aula do nosso curso. Para quem está começando daqui, a gente já teve outras duas aulas, uma sobre um resgate histórico, um panorama desde a arte concreta até a arte computacional, para a gente chegar nos dias de hoje, que é essa coisa maravilhosa, cheia de ferramentas que facilitam a entrada de jovens talentosos no mundo da arte feita em código. Então, essa terceira aula é justamente sobre pessoas que acabaram de ter uma aula de introdução e se meteram a escrever seus primeiros códigos. Então, hoje a gente vai dar uma olhada no resultado dessa experimentação. A gente vai brincar um pouco com vocês aqui, ver o que vocês aprenderam, o que vocês não conseguiram fazer, o que vocês fizeram de diferente. Então, é um momento para a gente experimentar juntos. E, sei lá, o caminho dessa aula, a gente pode ir para vários caminhos. Vai depender muito de uma troca que eu espero que aconteça aqui entre o que vocês fizeram, o que vocês querem saber mais. Então, é para vocês sugarem o máximo da gente também, porque senão eu vou ficar aqui falando um monte de coisa nada a ver e eu acho que ninguém quer isso. André, quer falar alguma coisinha aí? Acho que é por aí mesmo. Hoje é o dia mais de partilha, assim. A gente vai... quem não preparou algum sketch ou trabalhou em cima do código que não teve tempo e tudo mais, essa aula é muito relevante também, porque vai ver aí, através do experimento de outros, assim, dos comentários que a gente vai fazendo, as possibilidades aí para poder desenvolver também em cima desse código que a gente usou na aula anterior, que a gente foi aprender na aula anterior. Então, de qualquer forma, vai somando também ao aprendizado e também a gente vai fazendo umas experimentações por aqui, vai vendo para onde, que lado o código também, os códigos que estão por aí, dá para ir se modificando e vamos nessa. Maravilha. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então, estamos aqui na nossa disciplina, todo mundo já está familiarizado, né? A gente clicou aqui no botão Join, que ficava aqui. Quando você clicava aqui, pedia para fazer login. E aí a gente criou uma conta. Quando a gente cria essa conta, ele vai pedir um código para você poder confirmar que você faz parte dessa turma. E aí, a partir do momento que você está logado e dentro da turma, vai habilitar esse botãozinho aqui para enviar o seu sketch. E a gente concordou que, através desse modelo de exemplo, a gente faria alterações no código, modificaria esse código, salvaria como um fork, ou seja, salvaria como uma cópia, uma versão alterada, e voltaria aqui e adicionaria esse fork que você fez. Então, isso que a gente está vendo aqui, essa coisa maravilhosa, é o resultado da produção artística dos alunos de quinta-feira passada até essa segunda-feira, ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo, 3 dias. Em 3 dias, nós tivemos uma produção nacional de arte brasileira feita em código de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hein? Então, muita arte legal. E agora a gente vai entrar em uma por uma. A não ser que alguém esteja muito ansioso por esse momento em querer discutir uma arte sua, falar, cara, eu não consegui fazer isso aí, travei no login, travei e não apareceu o botão. Se a gente quiser, nesse momento, também tentar dar uma chance de enviar algum trabalho que não conseguiu estar aqui, a gente ajuda. Então, beleza. Então, eu vou escolher aqui o primeiro, da Fátima. Gente, está tão estranho eu perguntando as coisas assim, ninguém falando nada no microfone. Bom, vou pedir para a Fátima entrar aí. A Fátima está aí? Oi, estou aqui. Agora sim, estou mais acolhido aqui. Então, vou abrir o seu exemplo, Fátima. Certo. Já gostei da capa ali. Bom, vou dar play. Acho que é a melhor forma de entender o que está acontecendo é vendo. Que lindo. Uau, lindão. E aí, Parece isso é ser uma fonte dos azulejos. Eita, minha gata resolveu participar da aula também, mas vamos lá. Ah, ótimo. Uma estamparia, assim, ficou bem legal. Não, na verdade, os estudos todos que eu coloquei aí, eu saí pegando o
passo a passo que vocês, né, proporam aí no exercício, e aí sair abrindo um por um a cada nível de dificuldade e tentando modificar de um por um, né? Então, os primeiros estudos era mais tentando fazer uns pincéis, até inspirados na palestra que teve na Noite Processing também, acho que, eu não sei se é Mariana, o nome dela, Lights Hand, eu acho o nome do Instagram dela. Aí eu fiquei meio na fissura também, porque eu achei super bonito o trabalho dela e também trabalho com caligrafia e tipografia. Enfim, aí eu comecei, eu fiz, opa, dá para fazer alguma coisa aqui bem introdutória, mas... Enfim, aí o meu desafio foi simplesmente fazer o pincel ativar com o clique do mouse, né? Aí as outras variações aqui foi em cima daquele grid, né? E esse que você está colocando agora foi basicamente eu incluí o arquivo de uma fonte de Nibet também, que eu tinha feito há um tempo atrás, com um ornamento de carroceria de caminhão. Aí foi basicamente isso, né? Eu achei até legal, porque a pegada do Anastácio é bem assim, né? Cultura afro, assim, eu achei massa. Eu fiz, poxa, vou trazer a minha pesquisa visual também, tentar ver se coloco alguma coisa aqui. Maravilhoso. Aí, basicamente esses 2 primeiros estudos aí foi trazendo, eu escolhi, né, um caractere específico, porque eu estava com a dificuldade que, diferentemente do Nibet que vocês utilizaram, os caracteres dessa fonte têm largura distinta, né? Então, quando eu estava combinando eles, meio que estava assim uma salada meio esquisita, estava meio que sobrepondo demais e ficando umas formas muito estranhas. Se você quiser, aí, Carlos, já pode mostrar como dar um resize aí nessa fonte, para ela saber como ela ficar mais encaixadinha, porque, pelo que ela falou, está dando uma sobreposição, né? Não, na verdade, eu A não ser que desativei. você queira, mas porque eu achei que foi legal também. Eu desativei aquela funcionalidade de quando você aperta a tecla, né? Sim. Vai mudando o caractere, porque assim, não estava rolando, tá ficando meio esquisita o grid. Eu estava justamente querendo entender por que você tinha feito isso. Você já respondeu minha dúvida. Por onde você quer começar? Você fez tanta coisa legal, vamos escolher um para a gente ir nele primeiro. Assim. Ó, o que você mandou primeiro foi esse, né? Você quer começar do começo? Pode ser? Pode ser. Ó, o primeiro que você fez está bem mais simples aqui, né? Não, na verdade, esse eu não alterei muita coisa. Essa aí, a minha grande descoberta foi fazer com que o pincel funcionasse com o clique do mouse, só isso. E aí mudei a cor e o tamanho da bitola, né, do círculozinho. Foi basicamente só isso. E aí tem mais controle também, né? Exato. Aí eu estava tentando desenhar aqui, né? Enfim. Aí saíram essas minhoquinhas aí, outras coisas. Olha, aí não fica desenhando o tempo inteiro, você desenha. Perfeito, você fez um protótipo, né? Você, tipo, eu quero resolver uma forma de interagir. Mas aí eu estava desenhando mais devagarzinho para poder ficar esse efeito assim mais sequenciado dos círculos sobrepostos, né? Ficar mais com essa textura. Mas aí, enfim. Isso aqui, né? Em vez de fazer assim, você fazia... Exato, eu estava vendo essa questão da velocidade. Mas aí, assim, foi basicamente essa coisa da gente interagir, né? Com o sketch que foi feito, né? Esses aí não são tão aleatórios, como eu vi que teve alguns que partiram para esse caminho, né? Maneiríssimo. Acho que todos os meus que eu fiz, assim, tem um certo controle, né? Aí uma coisa interessante desse sketch do Risco Vermelho é que a borda, né? Ela dá essa sensação aí meio de minhoca e tudo mais, que ela dá até uma tridimensionalidade na medida que você vai movendo ela assim, né? Ela vai ganhando até uma tridimensionalidade. Isso que eu achei legal também. E essa borda, por exemplo, você pode trocar a cor dessa borda, você pode aumentar essa borda, diminuir essa borda também, e ir trabalhando também esse efeito que dá esse aspecto interessante assim nesse sketch, né? Através da borda, já que a borda é o elemento que traz um certo interesse para o olhar, porque ele cria esse tridimensional assim. Dá até para trabalhar em cima da borda. O que é possível fazer em cima da borda? Eu até tentei retirar a borda, mas aí ficou, assim, empobreceu bastante, né? Ficou aquela... Sim, fica só o risco mesmo, né? Eu imaginei que tempo. você tivesse feito isso. Eu notei uma coisa aqui que no seu código você criou, talvez, assim... Foi porque eu não queria perder o primeiro de vocês. Enfim, não está meio tosco aí. Genial.
Ó, fiz uma doideira aqui, ó, tá vendo? Eu calibrei mal. Mas eu peguei essa ideia do que... Ah, eu perdi a cor vermelha. A cor vermelha estava sendo setada aqui, ó. Pronto. Então, ó, peguei aqui a diferença do meu mouse. O que eu fiz aqui? Eu peguei a posição atual do meu mouse, eu peguei a posição anterior do meu mouse, e eu quero saber a distância entre eles. Eu quero saber a distância desses dois pontos XY para esses outros dois pontos XY. Ou seja, eu posso ter andado 100 pixels, eu posso ter andado 1 pixel. Eu guardo numa variável chamada diferença. E aí o tamanho da bola vai ser determinado por isso. O André acabou de falar uma frase assim, e se variasse a espessura? E se variasse? Então, eu pensei nisso, né? Trazer mais expressividade. Assim. Então, se eu quero fazer uma coisa maior, me movo mais rápido. Ou se eu faço uma coisa menor, mais devagar. Então, você começa a pegar... Legal, eu acho que já faz uma certa correlação até com a própria pressão, né, da caneta no papel, né? Essa viagem. Exatamente. Então, ó, pode fazer essa associação aí. Vou mandar o código aqui no chat. Certo. Então, aqui já tem uma coisa legal, né? Que trabalhar com essa coisa de distância, né, das coisas. Pô, muito legal, tá vendo? Coisas simples, a gente pode ficar aqui. São ferramentas simples de desenho, né? Então, também, e por ser interativo, ela depende da sua capacidade expressiva no uso da ferramenta. Não é só a criação de uma ferramenta que, por si só, alcança um resultado, mas é também uma ferramenta que acopla bem a sua capacidade de desenhar com ela e utilizá-la. Né? Isso é muito legal. Outra coisa que eu fiquei pensando também, alguma forma de que, por exemplo, os círculos ficassem sempre equidistantes, né? Não, o círculo fosse exatamente do mesmo tamanho, mas à medida que eu fosse desenhando com o mouse, eles ficassem sempre equidistantes também entre si. Não desse essa diferença. Essa diferença, Eu pensei, mas também não talvez seja porque, com a medida que move o mouse, o frame vai passando mais rápido, mais lentamente. Não, o frame vai passando no mesmo tempo, né? Mas a posição da elipse ela aparece no voltar aqui, no instante do tempo do frame mais adiante. Eu vou voltar aqui o código da Fátima, né? Porque quando eu faço um movimento rápido, eu fui tão rápido que no frame 1 eu estava nessa posição, no frame 2 aqui, no frame 3 eu já estava aqui. Ou seja, o computador não está atualizando numa velocidade rápida o suficiente para pegar todo esse trajeto que você fez. Então, você está realmente se movendo mais rápido do que a taxa de atualização do computador. Certo. Então, tem maneiras de resolver isso com código. Né? Por exemplo, se eu estava aqui e agora eu estou aqui, eu posso falar para o algoritmo desenhar todos os pontos intermediários. Dá para fazer o algoritmo disso. É um pouquinho sofisticado, mas então é um tipo de problema que você consegue resolver com o algoritmo também. Né? Certo. Então, assim, o porquê da gente estar com essa diferença entre eles é justamente porque você está se movendo mais rápido do que a taxa de atualização do seu programa. Vou passar para o próximo, tá? Porque aqui já rendeu várias discussões legais. Falar. Não, aí esse daí também foi brincando com o pincel. Eu basicamente mudei a forma, né, para ficar como se fosse um pincel chanfrado, que a gente aprende a usar em caligrafia também. Sim. Aí eu fiquei tentando girar o retângulo, mas não consegui. Ficou, enfim, de forma que ele ficasse rotacionado sempre quando eu ficasse movendo. Aí esse problema aí eu dei uma pesquisada rápida, assim, mas não consegui resolver. Porque a gente usa a angulação da pena, né? 45 graus, 30 graus, enfim, para fazer algum... Posso explicar como fazer, mas se eu for explicar como o algoritmo funciona, eu vou ter que dar uma aula de trigonometria que eu acho que não vai caber aqui, mas eu vou mostrar rapidinho como é que esse algoritmo funciona, tá? A gente vai ter que usar o arco tangente. O ATAN2, que é uma função que tem aqui. Então, ó, o ângulo é igual o ATAN mouse y menos P mouse Y. Eu vou explicar depois de escrever, porque senão eu vou ter dificuldade de escrever. Bom, se vai funcionar também não sei, né? Vamos ver. Não funcionou, não. Ah, por conta daquela questão de novo aqui, do código número 2. Agora é esse código que a gente devia estar usando. Então, vou passar esse código aqui para o outro. Assim.
Faz sentido? Tá. Opa, tem um troço mudando de direção ali. Os testes que eu fiz ficou uma coisa parecida com isso. Agora, enfim, eu usei, acho que outro comando, não me recordo qual foi. Aí, Antes que de a resolver ideia esse era Antes de, simplesmente ter um retângulo, Rotacionar. né, girado, né? antes de resolver esse problema aqui, eu queria só fazer uma leitura desse código aqui. O que ele está fazendo? Ele está achando o arco tangente de 2 pontos. Eu não sei explicar um arco tangente, gente. Eu também nem preciso. Eu só preciso dizer o quê? A minha diferença de movimento no eixo Y, do meu mouse atual para o meu mouse anterior, e a diferença no eixo X é o contrário mesmo. Primeiro Y, depois X. Me dá o ângulo. Então, quando eu uso essa função aplicando as diferenças de movimento, eu acho o ângulo daquele movimento. Beleza. Só que ficou um troço doido aqui. Por quê? Porque eu estou rotacionando a minha área de desenho a partir desse anchor point aqui, desse ponto âncora. É como se eu estivesse rotacionando a minha folha a partir daqui. Então, quando eu estou desenhando aqui, a folha está desenhando ali. Então, eu preciso mover o meu ponto de rotação para a posição do meu mouse para depois aplicar a rotação. Vamos tentar fazer isso aqui. Primeiro eu tenho que falar o quê? Ó? Push. Eu falo assim, o que eu estou falando aqui no process? Eu estou falando, aguarda a informação de desenho que existia antes disso aqui. Vou fazer uma coisa que só interessa acontecer nesse momento. Translate, ou seja, desloca o ponto, o anchor point, para a posição do meu mouse. Aplica a rotação e depois volta a rotação para o ponto original. Volta ao eixo X, volta ao Y. Isso também é um algoritmo que é muito convencionado. Assim. Então, eu vou mandar o código para vocês poderem utilizar depois. Mas então, assim, ó, você faz o push e faz o pop. Ou seja, aqui você armazena o estado do anchor point e aqui você libera ele. Todas essas transformações de translação, rotação que você fizer aqui dentro só vão valer para o que está entre o push e entre o pop. Se você for desenhar uma outra coisa aqui, ela não vai estar rotacionada de novo, ela vai estar como se não tivesse sido rotacionada. Então, beleza. Vamos ver se vai funcionar. Olha, quase deu certo. Hein? Mas tá legal também. Tá quase lá. Não, mas tá interessante também. Sensação tridimensional também. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Se eu vou para baixo, ele dá um salto para baixo. Se eu vou para cima... Ele está sempre mantendo como se fosse um V, né? Combinando 2 retângulos. Né? Será que eu fiz ao contrário aqui? Eu acho que é porque tem 2 mesmo. Olha, agora sim, ele está apontando na direção que eu estou indo. Ó. A cabecinha da tua brinca. Ó. Agora está certo. Legal, interessante também. E aí ele está desenhando na posição exata do meu mouse, né? Por quê? Porque como eu estou transferindo o anchor point para cá, o 00 desse cara aqui é justamente do meu mouse. Então, o que eu posso fazer? Eu posso mover o meu retângulo para metade da largura dele. Você tem 40 pixels, né? Eu posso mover esses 40 pixels para metade para trás e metade da altura para cima, assim, ó. Então, se eu vou desenhar um retângulo de 40 pixels, eu diminuo 20, que é a metade de 40, e eu diminuo aqui no eixo Y 2.5, que é a metade de 5. E agora, eu estou rotacionando esse cara como se o eixo dele fosse o centro do meu mouse. Virou uma ferramentinha legal, né? Virou um pincel interessante. Eu vou mandar esse código também para você, aqui no chat. Eu estou me dando conta que a gente vai perder um bocado de código hoje. E vai explorando essas operações matemáticas que você pode fazer entre o mouse X e o mouse Y também, que aí você vai encontrando cada vez resultados diferentes, né? E tem sempre umas operações matemáticas ali aplicadas ao mouse X e mouse Y, que você pode fazer incrementos ali, que também vai propor resultados diferentes, como você viu, da transição
do que estava, do que está agora, ele passou por várias fases, né? Uhum. E nessas A fases... bronca é entender, né? Porque, tipo, tem coisa, eu confesso, tem coisas que eu leio ali e ainda não entendo direito. Eu tenho que ficar lendo, Não, mas relendo, pesquisando. tudo bem. Eu acho que é muito importante agora você saber copiar um código e modificar ele mais ou menos entendendo ali o que está mudando na propriedade. Esse é um processo de aprendizado muito comum. A base que a gente está tentando dar aqui é uma base possível de dar em uma aula, 2 aulas, né? Então, não dá para tentar também muita coisa. Então, a gente recomenda que depois do curso você vá procurar mais outras aulas específicas para o problema que você está tentando resolver, né? Mas aqui, enfim, a gente está tentando... pode ir explorando, por exemplo, voltando lá no código, mano, quando você incluiu ali, fez umas operações no mouse X, no mais Y, por exemplo, -20 e -2.5, você pode alterar esses valores também para poder observar quais resultados podem provocar a partir dessa alteração desses valores, entendeu? Exatamente. Sim. Uma coisa que acho que você tentou fazer, eu estou supondo, tá? É que ele não desenhasse uma linha como eu estou fazendo aqui, mas, na verdade, uma linha no eixo horizontal, né? Vou tentar colocar dessa forma. Então, Na verdade, o que eu estava tentando fazer era basicamente aquele pincel que está lá, é como se o pincel tivesse com a pena paralela à minha linha de base, né? Aí eu estava tentando rotacionar ele 45 para ele ficar sempre nessa posição. Exatamente. Essa palavra que você usou agora, 45 graus. Só que se eu somar 45 graus aqui, não vai dar certo, porque ele está trabalhando em radianos, né? Então, 45 graus em radianos, que seria o π, né? Por exemplo, 2π. 2π, tem essa variável aqui, que seria uma 360. O π, que seria 180 graus. 45 graus é meia volta, então 90 graus, um quarto dessa volta, um oitavo da volta. Então, seria π sobre 4, seria 45 graus. Eu posso desenhar isso para poder ficar mais visualizável, mas basicamente agora a caneta agora está tipo, sempre de lado aqui. Certo. E se eu fizesse tipo uma trapaça, assim, por exemplo, importasse um vetor já do retângulo a 45 graus, e aí usasse ele como Você meu arrasou. carinho? Certo. Eu estou entendendo que você quer criar uma caneta clássica, né? Eu acho que tudo isso que a gente criou aqui talvez nem faça tanto sentido. Por exemplo, se eu É interessante do ponto de vista experimental, né? Que gera outras coisas, até para eu me libertar um pouco da coisa do papel, né? E ver outras possibilidades. Legal. Então, aí eu tirei aqui aquela coisa toda do arco tangente daqui do Atan 2. Vou deixar só o ângulo fixo de 45 graus que você queria. Porque agora você consegue fazer o efeito do bico da caneta que você está mencionando, não é isso? Eu estou tentando decupar o que você a intenção do que você quer desenhar para tentar alcançar aqui também. Então, era até mais simples do que isso que eu queria fazer, né? Bastava você aplicar aqui o ângulo de 45 graus e a sacada qual que era? Era justamente mover o ponto de âncora antes de aplicar a rotação, para que você não tivesse aquele efeito que você mencionou que você alcançou, né? Que era isso daqui. Ele está lá longe do mouse rotacionando, porque o ponto âncora não está aqui. Ok. Bom, vou mandar então esse outro código aqui para vocês. Muito massa. Joia. Vamos para o terceiro. Me fala rápido aqui, senão só eu vou falar. Tá demais, tá muito legal. Esse daí novamente, foi puro acaso. Gente, eu estava tentando fazer. Poxa, muito legal. Eu estava tentando fazer os tracinhos também, né? A 45 graus. Enfim, aí eu manipulei alguns valores lá e aí ficou meio que. Enfim, eles não saíram todos iguais, mas eu acho que ficou mais legal do que eu estava querendo fazer. Lindo. Vamos ver o código. Você fez o X1 e o X2 com espaçamento de 100 e 200. Foi em cima daquele mesmo que vocês fizeram. Acho que basicamente eu mudei o background e aí substituí por uma linha também. Nossa, e aí estava tentando demarcar, né? É muito simples o que você fez aqui, nossa. Realmente. Uma das duas pares de coordenada x, y está variando num ritmo
e o outro par de coordenadas está variando em outro ritmo. Ou seja, nessa linha aqui, esse cara está variando, sei lá, de 100 em 100 e esse aqui está variando de 200 em 200. Quando eu mover para o lado, ó, o cara que está aqui variando de 200 em 200 ainda está na variação de 200 em 200, mas o outro que está variando de 100 em 100 já variou. Genial. Nossa, muito simples como você alcançou esse resultado. Muito legal. Esse aí foi pura incidente. Mas é isso, gente. Estava tentando demarcar o ponto, estava tentando demarcar os 2 pontos, né, da linha, o primeiro e o segundo. Eu estava nessa viagem que se eu botasse 100, 200, ia estar com 100 pixels de diferença, sei lá, de um para o outro. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. E muitas vezes é como no sketchbook de desenho mesmo, que a gente vai explorando algumas coisas ali, aí num acidente, às vezes, tem a gente alcança um resultado muito interessante e segue explorando aquele resultado ali. E essa combinação as de cores levam nesse lugar mesmo. E essa combinação de cores está parecendo muito aquela grade da janela da nossa avó, né? E aí tinha sempre um pedacinho da grade que estava quebrado porque já tinha corroído aqui, ó, e fica só um pedacinho zoando. Total. Muito legal. E tem esse maravilhoso também, nossa. Pronto, aí esses 2 últimos foi basicamente pegar, né, o código que vocês proporam para o grid e aí importar o Dingbat. E aí eu achei o outro interessante também, porque já teve uma sobreposição, mas já gerou umas outras formas diferentes também. Eu trabalhei com outline, que está com fundo marrom também, o segundo exemplo. O grid ele varia num espaçamento menor do que a fonte está variando, né? Então ele eu mexi no tamanho do módulo. E uma outra sobreposição. E a soma deles foi bem interessante. Aí não deu tempo. Não deu tempo de fazer, eu ia ainda manipular, eu até gerei um sketch base, né, para manipular o outro com as imagens, ia tentar importar as imagens, mas esse aí não deu tempo para fazer ainda não. Não, tudo bem, acho que, gente, eu estou adorando porque a Fátima ela entendeu bem o que a gente queria fazer, é justamente chegar aqui num processo muito de aprendizado ainda, e ela tipo, não apenas entendeu isso, como ela tipo, já chegou quase que onde a gente queria chegar na 4ª aula, né, que é uma apresentação de projetos. Então, assim, acho que agora, conforme você vai dominando esse processo experimental, você vai incrementando ele, né? A gente vai tentar tentar criar algumas coisas aqui hoje na aula que vai dar mais repertório para vocês também experimentarem até a próxima aula. Então, vamos lá. Eu achei interessante aqui porque você fez uma escolha muito determinada de usar um caractere dessa fonte que você criou, que é incrível, né? Tipo, poxa, você, enquanto tipógrafo, está trazendo seu trabalho para cá, é maravilhoso. Então, você pegou a letra J, e a J aqui, nesse caso, ela é esse padrão. Se eu pegasse aqui, eu vou chutar. A letra A vai ser um outro padrão. Que é super interessante também. Muito legal. E aí você tirou essa coisa daqui. Porque você falou que estava dando uma sobreposição que você não queria. De repente pode até ativar para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Estava mais caótica a composição, né? De repente... Tem que comentar uma parte. Ó, a letra A, aí eu aperto B, o B aparece em cima do A. Não é isso? Eu acho que você estava buscando, desde o seu primeiro desenho, um controle maior sobre a impressão do padrão, né? Sim. Então, eu acho que, como está tudo sendo desenhado aqui na função desenhar o tempo inteiro, esse controle está sendo perdido. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar todo esse código daqui e colocar depois desse código aqui. Ou seja, só quando eu apertar a letra é que eu vou desenhar. Da mesma forma como no outro, quando você apertava o mouse, você desenhava, aqui é quando você digita que você imprime. Então, agora, ó, A, B, C, D, B, E, F. Então, eu consigo trazer de volta um pouco desse controle que você estava tentando alcançar. Porque a função draw, ela vai ficar rodando aquele código em loop e vai ficar desenhando. A função keypress, ele só vai rodar o código quando você apertar o botão. Certo. E aí ele roda uma vez. Acho que eu estou querendo controlar demais, né? Meus sketches. Não. Olha que legal esse, cara. Nossa, virei aqui.
E aí foi legal porque você falou aquela história do GitHub, que tinha, eu não sei se é GitHub, enfim. Aí eu vi um trabalho de um colega também, type designer, que postou uma fonte lá. Aí eu também abri uma conta lá e postei a fonte também, que essa fonte também é para uso, né, livre. Aí eu também perdi um tempo e fui investigar lá a plataforma. Massa, legal. Você foi contaminada pela cultura do código aberto. Já sei onde achar, então, essa fonte. Pronto. É para usar mesmo. Então, ó, vou mandar esse último código aqui para você também. Nossa, impressionante. Vou fechar tudo aqui para a gente ir para o próximo. Beleza. Valeu aí as dicas. Nossa, foi maravilhosa essa produção. Parabéns. E aí... Olha só o desenho que ela fez com aquele pincel que ela tinha criado. Anos-luz mais sofisticado que a minha capacidade de desenhar ali, né? Então, você vê que, mesmo eu tentando buscar alguma coisa na plataforma, depende também do utilizador, né? Então, foi muito legal. A Daisy está por aí? Oi, tô aqui. Tudo Boa bem, noite. Daisy? Boa Tudo noite. jóia e vocês? Tudo bem. A gente pode abrir seu trabalho para a gente poder brincar com ele? Mas que vergonha, depois do que a Fátima fez, foi sensacional. Nossa, não tem problema. Ó, tô vendo aqui que você brincou com cores. Que legal. E você girou também o quadrado, né? Eu girei. Na verdade, eu queria fazer assim, um padrão que começasse retinho e daí que ele fosse girando mais. Eu coloquei alguns ifs ali, mas eu não sei se tem um modo de otimizar o código. Nossa, eu tô tentando decifrar aqui, sem olhar o código, como você conseguiu Tá esse bem resultado. simples. Nossa. Mas olha, eu vou dar alguns palpites antes de olhar o código, para a gente tentar exercitar também, olhar para o resultado e tentar imaginar o código. Aqui, ela tem um retângulo preto e aqui ela tem um retângulo mais branco, ou seja, nesse eixo daqui, as cores estão variando de acordo com o movimento do mouse. Então, se eu estou indo nesse sentido, naturalmente eu estou aumentando a quantidade de azul. E se eu estou indo nesse sentido, eu estou aumentando a quantidade de vermelho. Uhum. E a soma desse azul com vermelho vai dar o branco. Então, esse azul aqui provavelmente deve ser um ciano, que é o verde com azul, né? E aí o terceiro canal de cor, que é o vermelho, você está somando nesse eixo. Então, por isso você consegue o branco. Até aí tudo bem, essa parte é fácil. Agora, a rotação aqui você está com alguma coisa próxima de 45 graus. Conforme você está variando para cá, ela está indo de volta para o zero. E aqui você não está variando a rotação no eixo Y. Ou seja, provavelmente a sua rotação está obedecendo a posição X do mouse. Vamos ver se eu supus tudo certo? Beleza. Tem aqui o algoritmo do grid, que a gente falou na última aula. Aqui está a função de setar a cor, né? Então, a cor do eixo Y define o vermelho. Uhum. No eixo X, vai setar o azul e o verde, simultaneamente. Você usou o push. Olha que interessante. Ou seja, você já tinha entendido, ou pelo menos viu alguém que explicou como armazenar, né, essas transformações de translação e rotação. Perfeito. E aqui você também conseguiu fazer o quê? Você trouxe o ponto âncora de rotação para a posição do seu desenho. Eu estou suspeitando que você já sabia programar, hein? Fala a verdade. Eu estou estudando, fiz as oficinas do Alexandre, lá do Processing.py, e já aprendi um pouco. E eu vi que no teu código ali que você usou rotação, você acabou desenhando a figura dela não no 00. Eu não entendi por quê. Você desenhou no mouse X, mouse Y ali? Uhum. Porque eu fiz isso daqui, ó. É como se eu tivesse aplicado a translação, rotacionado e voltado o valor oposto ao que você aplicou anteriormente. Aí, o que eu ganho quando eu faço isso? Eu posso desenhar vários tipos de formas diferentes aqui, cada uma numa posição diferente, levando em consideração que esse ponto no espaço vai estar rotacionado a partir desse ponto.
E aí eu poderia alterar essas transações. Para outros casos, acho que o caso que você está querendo alcançar, você fez com maestria aqui, eu não mudaria em nada o seu código. E eu achei interessante por quê? Porque conforme você foi variando o seu X, a sua rotação você foi alterando esse valor aqui, justamente o valor do ângulo. Né? Então, quando o X está mais próximo de zero, ele varia π sobre 10, que seria π é 130 graus, né? Sobre 10 dá 18 graus. Então, aqui você faz uma rotação de 18 graus. E aí você vai diminuindo essa angulação até chegar perto de 1000. Né? Gente, olha, eu vou fazer aqui Olha que eu estava doido para fazer isso com vocês. Eu vou abrir o Paint. Já vi que tem gente perguntando aqui, mas o que é isso de graus e ângulos? Meu Paint, galera. Tem o Paint online rodando no navegador. Aqui, ó. Tem um círculo. Que são os graus. E aí aqui eu tenho o ponto 0. Aqui eu tenho 0 graus. Aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho π. E aqui eu tenho π mais π sobre 2. Horrível, mas foi o melhor que consegui fazer. Não treinei. Então, tá legal. Ficou parecendo um Y ali, né? Que seria o equivalente a quê? 0, 90, 180 e 270. Espero não ter errado a conta. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, existe uma relação direta, né, do valor de π com essa outra notação, que é o valor de graus. Né? Então, a gente está muito mais acostumado a aprender na educação tradicional utilizar graus em vez de utilizar radianos, que seria π. Mas na programação é muito mais comum utilizar radianos. Então, é só lembrar que π é equivalente a 180 graus. Então, quando você vê π sobre 2 é 90 graus, e valores maior do que π, você vai falar mais do que 180 graus. Então, quando a gente volta aqui no código, é isso que a gente está vendo. Ó, π sobre 6. É como se eu pegasse o valor de π, que está aqui embaixo, e dividisse ele em 6 partes. Então, não sei se eu vou conseguir fazer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, π sobre 6 seria esse ponto aqui. Complicado, né? Mas é porque, gente, é muito tentador começar a querer explicar a trigonometria quando a gente está ensinando programação. Eu, por exemplo, era um péssimo aluno de matemática e saí do ensino médio sabendo nada de matemática, colei todas as provas, colei horrores, mas depois que eu comecei a entrar na programação, que eu gostava muito de programação mesmo, comecei a fazer coisas, desenharem, eu vi que eu precisava voltar a estudar. E eu realmente fui lá no Khan Academy, que é um site maravilhoso para estudar matemática, e lá tem um curso de graça, super acessível. E os professores usam um método muito mais parecido, mas eles são muito mais preparados para ensinar matemática. Eles vão ensinando assim, com esse jeitinho super fofinho, de mostrando como as coisas funcionam. E foi lá que eu entendi novamente que é trigonometria, aritmética, coisa básica, para começar a depois voltar para o código com mais propriedade. Então, assim, seno, cosseno, tangente, você não precisa entender exatamente essas coisas. Se você souber para que serve, como aplicar, já está ótimo. Mas quando você sabe, você vai poder ter muito mais propriedade sobre o processo. Bom, tentei ajudar aqui, mas eu não sei se eu consegui. Realmente é muita carga informacional. Está tudo bem não saber tudo isso. Vamos voltar para a questão que a Daisy estava falando. Então, a Daisy ela resolveu aqui de uma forma muito criativa uma variação do ângulo de acordo com uma condição. Né? Já fizemos o entendimento de como essa condição está influenciando no ângulo. Vamos tentar reduzir esse código aqui para não precisar dessas condicionais e tentar fazer essa operação acontecer. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui e vou trazer para cá o código
base que a gente vai utilizar. Então, a rotação está variando de acordo com a posição X, que estava aqui na condicional. Então, se eu trouxer para cá o X1, vamos ver o que acontece. Ele está variando um pouquinho, está um pouquinho inclinado aqui, e aqui está menos inclinado, mas está variando muito pouco. Por quê? Porque o valor de x ele cresce muito rápido, ele vai de 0 a 1000. Então, π sobre 1000 vai dar uma fração muito pequena, que é tipo menos do que 1 grau de rotação. Então, por isso que a gente não consegue ver tanta diferença. Então, eu vou multiplicar, vou trazer esse valor para cima aqui. Vou pegar 1 grau, vou multiplicar por 100 e vai virar 100 graus. Então, vamos ver se isso faz uma diferença. Estou vendo ele variar mais. Engraçado que ele deu um saltinho bonitinho aqui, né? Um bug. Não sei explicar por que está acontecendo esse bug. Talvez seja o Rect Mode. Pode ser o Rect Mode. Também estou achando curioso que aqui nesse eixo aqui ele está 0. E aí, a partir daqui, ele está girando num sentido e daqui para trás ele está girando em outro sentido. Então, talvez o X1 também esteja sendo aplicada uma transformação nele. Não está. Rect Mode, será? Também não tem nenhuma menção ao Rect Mode aqui. Mas o Rect Mode pode tentar ajudar a gente a resolver. O que é o Rect Mode? Não é por causa desse menos 10, x1 menos 10, tirar esse menos 10 aí? Ele está aplicando aqui o menos 10 na translação. Ele não está alterando o valor de x1. Então, quando a gente está utilizando o valor de x1 aqui na frente, ele não está sendo aplicado esse menos 10. Fala aí, Guilherme. Bem-vindo à aula. Estamos aqui comentando os códigos, vendo que a gente pode aprender de forma coletiva com os experimentos de cada um. Vou tentar externalizar o que estou pensando, tá? Então, beleza. Ó, se o x1 aqui é 0, vamos tentar entender o primeiro que está acontecendo com ele. Ele vai variar de 50 em 50, ou seja, ele vai de 0 para 50 direto, de 50 ele vai para 100, 150. Então, quando ele era 0, ele tem aqui 0 de transformação. Quando ele desenha pela terceira vez, então muito provavelmente ele é o valor 100, está acontecendo um salto aqui. Vamos ver por que o valor 100 está dando uma transformação diferente. Π sobre 100 vezes 100, ou seja, é π. Né? Porque π sobre 100 vezes 100 é como se essas duas operações aqui não existissem. Então, quando o valor é π, ou seja, ele dá um giro de 180 graus, ele deu esse salto. Por que esse salto? Não sei dizer, gente. Ninguém tem uma pista boa? Arredondamento? Então, Aquele seria primeiro quando x igual a 10, porque aí está fazendo esse ponto de pivô aí, né? Que aí, não sei, estou chutando aqui também. Vamos ver, vou tirar o menos 10. O salto continua lá, é só lá. Que engraçado. Vamos tentar separar essa operação aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o parênteses e falando, primeiro divide π, depois multiplica 100. Continua lá. Vou desfazer Tenta colocar o Rect Mode no center, porque o default é que o retângulo é desenhado a partir do seu cantinho. Ah, sim. Acho que é só center uma vez, né? Acho que é só center. Quem foi o gênio que falou? Foi o Vinícius? Eu. Estava sendo... Boa. Porra, Vinícius. O retângulo estava sendo gerado pelo eixo de cima dele ali, né? Ele passou a ser gerado ali pelo centro do retângulo. Isso, e aí, tá vendo? A gente conseguiu algo próximo ao que a Daisy estava tentando alcançar, né? Ou seja, ele está obedecendo aqui a uma angulação. Eu suspeito que ele está variando tão rápido que ele está dando vários giros. Eu vou tentar diminuir isso aqui. Em vez de multiplicar por 100, vou multiplicar por 10. Olha, fez mais sentido.
Conforme eu me aproximo de um valor maior, o π vai sendo dividido por um valor tão grande de x, sei lá, 1000, que a variação começa a ser quase imperceptível. Mas conforme eu vou me aproximando de zero, a variação vai aumentando. O que você acha, Daisy? Era mais ou menos isso que você queria? Era isso mesmo, ficou ótimo, ficou lindo. Aí você vai calibrando também esse valor aí de π. Vai calibrando para chegar aí no resultado que você quer visualmente. O que mais que você gostaria de fazer com o seu código? Assim, que você acha que seria uma próxima etapa para você alcançar? Assim? Que posso te ajudar agora? Acho que podia randomizar também, às vezes ou virar para um lado ou para o outro. Digamos, à medida que for chegando um X maior, assim, talvez colocar alguns para um lado, outros para o outro, não sei. Entendi. Então, você quer trazer aleatoriedade para a rotação. Isso. Eu vou fazer da forma mais simples e ver o que acontece. Eu primeiro vou criar aqui uma variável. Quer dizer, antes de tudo, eu vou te mandar esse código aqui, que é o que você queria, e agora ele está no chat. Beleza. Eu vou criar uma variável aqui, chamada ângulo. E o valor dela vai ser aleatório. Vou usar ela aqui e eu vou criar uma coisa aleatória, que vai ser... Ela vai poder variar entre 0 até 2π, ou seja, de 0 a 360 graus. Vou dar um play aqui. Olha o que está acontecendo. Conforme eu fico com o meu mouse parado... O que você achou? Eu achei lindo. Se ele ficar bem parado, ele vira até uma bolinha, né? Ficou lindo. Vocês entendem por que está acontecendo isso? Eu achei isso muito bonitinho. Na Tá moral. desenhando, né, em cima, né, e Ficou girando. muito bom. Ficou muito bom, ficou ótimo. Então, mas vocês sabem por que está acontecendo isso? É importante tentar entender o porquê. Ele está desenhando, né, um em cima do outro, um em cima do outro. Exatamente. Então, todas as possibilidades de rotação que ele está conseguindo aleatorizar vão se acumulando, né? Até de que maneira que você não veja mais o quadrado. Né? Se a gente trazer aqui de volta o contorno desse retângulo, o que vai acontecer? A gente consegue ver lá os quadrados girando freneticamente. Interessante. Bom, eu vi que você gostou bastante do resultado, então vou mandar esse código também. Eu adorei. Parabéns. Como é que se faz para comentar várias linhas ao mesmo tempo? Seleciona as linhas que você quer comentar. No Windows vai ser Ctrl barra e no Mac vai ser Command barra. Beleza, obrigada. De comentar é só selecionar e acionar o atalho de novo. Malha com giro. Então, ótimo. Olha o pente, gente. Tainá Simões, está aí? Tatá está aí? Ou Tatá tá lá? Tinha uma piada com a Tatá que a gente fazia. Tinha uma música. Eu estava aí logo no início da Acho aula. que Ó, teve que sair. Acho que ela teve que sair. Tá. O Léo está aí? Tô aqui. Fala, Léo. Gente, o Léo, eu dei uma espiada aqui no trabalho que o Léo fez, eu já fiquei assim, pô, o Léo também tá brincando aqui, ó. Olha lá. Que legal, cara. Muito bom. Eu adorei aquele vídeo que vocês fizeram. Eu já fiquei pensando em experimentar com vídeos também, assim. Achei bem maneiro. Sensacional, cara. O que o Léo tá falando desse vídeo aqui, que a gente já apresentou na primeira aula. Esse aqui, ó. Não vou exibir o vídeo todo de novo, mas, enfim, ele tem essa estética, né, que transforma uma imagem
uma coisa que é aplicado um efeito que vem da programação feita em código. Então, na ocasião eu expliquei que esse tipo de técnica pode ser chamado de trace, né? Fazer o trace da imagem, ou seja, você renderiza essa imagem de uma outra forma, usando a imagem como base para poder fazer o trace. Então, isso é muito legal. Você vai ver que a maioria dos códigos que fazem sucesso na plataforma são códigos de trace. Porque realmente é muito instigante, né? Você vê a sua foto, a sua imagem ou alguma imagem, uma modificação, né? Isso geralmente cria uma relação sinestésica. Né? É maneiríssimo. E impressionante, cara, porque geralmente isso é um código que fica pesado, que ele não roda muito bem, porque está fazendo vários cálculos para cada pixel da imagem, tem que extrair a propriedade. Para você conseguir um código que roda bem, você tem que calibrar bem assim, as operações que você está fazendo. E aqui, ó, vamos tentar decupar o código dele sem olhar o código? Bom, meu cabelo ele é preto, minha testa é branca, e aí já tem uma relação aqui de brilho, né? Ao fundo, aqui também está branco, a minha barba está preta, está gerando ali uma coisa com mais contraste. Então, a gente tem uma relação, talvez, de brilho da imagem com o tamanho da forma. Então, é justamente o inverso, né? Quanto mais brilhante a imagem, aquele pixel for, menor a forma vai ser. Por quê? Porque eu quero que o fundo que é branco se sobressaia. Interessante, né? Então, você cria uma relação inversa. Quanto mais uma coisa, menos a outra. Léo, você quer explicar o seu algoritmo, em vez de eu ficar aqui explicando por você? Não, é isso mesmo. E, tipo, eu brinquei com essa coisa da escuridão, enfim, aqui, mas e aí tem essas formazinhas de círculo. Geométricas. Elas ficam rodando aleatoriamente também. Meio que randômico, assim, sabe? Aí, enfim, eu até nem sei se gostaria tanto se fosse tão randômico, mas tudo bem, assim, né, que eu gostei do resultado, assim, achei legal isso de experimentar com vídeo, Está assim. vibrando a imagem, né? A imagem ganha uma dinâmica. Tem uma sensação de movimento também entre os pontos ali da imagem, né? Vamos ver o código, como é que está. E é quase um pontilhismo feito de 3 formas geométricas, né? Olha que legal. O código dele, a gente falou de tanta coisa complexa aqui, né? Pequenininho, tem apenas né? Simplesinho. 37 linhas. É porque tem isso de ser muito fácil você capturar a imagem, né? Assim, meio que de usar vídeo, né? Com processing. Eu achei que fosse uma coisa super complicada, assim. Aí eu comecei a ver uns exemplos, assim. E foi daí que eu meio que tirei isso, né? Muito bom, cara. Impressionante. Vou dar uma passada rápida aqui para quem ainda não teve a oportunidade de ver um código como esse, poder entender a base do funcionamento dele, e aí depois a gente vai naquela parte de explorar um pouco mais, de experimentar com o seu código. Então, beleza. Olha, cria um código que tem uma largura definida. Não é qualquer largura. É uma largura que é 640 por 480, que é uma largura muito utilizada para ler a imagem da webcam. Geralmente, você pode ler também 1280 por 720, aí você vai pegar uma imagem HD. Mas o que acontece? Quando você está trabalhando com imagem em tempo real, conforme você aumenta a resolução da imagem, mais pesado vai ser o seu código, porque ele vai ter que processar mais pixels. Então, as pessoas já entenderam mais ou menos que hoje em dia, nos computadores que nós temos, um código ele tem mais chance de rodar nessa resolução. Então, aqui já temos uma experiência para chegar nesse valor muito grande, que as pessoas deram uma volta muito grande. Legal. Então, aí o Léo depois ele vai acionar a captura da webcam e olha como é difícil fazer. Ele simplifica muito, assim, fala eu quero capturar o vídeo. E é simples assim. O vídeo agora que ele está sendo capturado está nessa variável chamada captura. E qual o tamanho da área de captura? Oi? A variável foi criada lá em cima, ela está no let lá, a variável lá em cima, e depois ele chama a variável e acrescenta o vídeo dentro dela. Então, agora a variável contém esse vídeo aí, essa captura de vídeo. Exatamente.
Então, aí ele faz o que depois? Ele fala que o tamanho da imagem que eu estou capturando coincide com o tamanho da minha área de desenho. Então, você cria uma relação direta. O 00 da minha imagem vai ser o mesmo para as duas imagens, para a imagem de desenho e a imagem de captura. Então, a gente tem sempre uma relação direta do espaço XY das duas coisas. E aqui ele fala, esconde a minha webcam original, porque eu não quero ver minha imagem original, só quero ver o resultado daquilo que eu vou estar processando. E aí ele começa a fazer uma série de tratamentos aqui estilísticos, né? Não quero contorno, quero um fundo preto, quero que o meu retângulo seja desenhado a partir do centro, né? Que foi uma coisa que a gente viu no anterior. E a gente tem um ellipse mode corner. Ah, não, estou falando besteira. Rect mode corner e ellipse mode corner, ou seja, você quer explicar isso um pouco, Léo? Porque eu não estou lembrando de cabeça. Você vai explicar melhor que eu. Tá. Não, que aí fica a partir do canto superior esquerdo, assim. Que aí fica mais fácil desenhar o triângulo também. Aí, por isso que eu botei isso, porque aí fica tudo igual, assim, né? Porque quando tá diferente, aí fica saltando também, enfim, fica fora do grid, né? Aí eu achei que assim ficou melhor. Perfeito. Bom, e aí ele fala o fundo branco, e aqui ele fala, carrega os pixels da minha imagem. E a partir do momento que ele fala, carrega os pixels da minha imagem, eu consigo ler cada pixel individualmente. Aí ele vai criar um loop bidimensional. Caramba, hein? Um loop bidimensional. É um loop dentro de outro loop. Isso daqui significa o quê? Ele vai loopar a variável y, começando de 0, até que y seja menor do que a altura da minha área de desenho, e o y vai somando o tamanho do step size. O que é step size? Uma variável, na verdade, uma constante, é um valor que nunca muda, que é o valor 10. Ou seja, de 0 até a altura, que é 480, de 0 a 480, ele vai somando 10. Então, ele vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 480. Então, ele vai fazer 48 vezes uma operação dentro desse loop. Depois, ele vai ter um outro loop. Então, para cada vez que ele fizer esse loop, ele vai fazer um outro loop inteiro dentro dele. X igual a 0, até que X seja menor do que 640, somando 10 de novo. Ou seja, ele vai fazer 64 operações aqui dentro. Então, 64 operações vezes 48 operações dá 64 vezes 48, 3.072 operações. Esse é o total de operações que ele vai fazer a cada vez que a imagem for renderizada. Então, são mais de 3.000 operações que ele vai fazer para uma imagem ser desenhada. Então, aquela performance que a gente viu ali acontecendo em tempo real, ela estava sendo possível através de mais de 3.000 operações. Que operações são essas? Ele vai criar uma variável i, aí é um pouco sofisticado, mas ele vai transformar uma coordenada xy no index dessa array dos pixels da webcam. Lembra da array, que era uma lista? Que ela vai crescendo em uma direção só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá o quê? Então, os pixels dessa webcam estão dentro de uma lista, uma array, que ela é unidimensional, ou seja, ela vai crescendo só numa direção. Como é que eu pego duas coordenadas que crescem em duas direções, em x, y, e transformo isso para uma dimensão? Então, é essa fórmula aqui. Estou só explicando o que está acontecendo, sem precisar entender como está acontecendo, mas os conceitos são legais, porque é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar de tudo isso. Então, não adianta a gente querer mergulhar muito, mas é só para a gente poder entender esse universo. Né? O Léo provavelmente já... Aí é como se ele indexasse cada pixel que a câmera está capturando. Então, cada pixel agora ele vai ter um valor aí, ele vai ter um index. Exatamente. Imagina que o meu primeiro pixel da webcam é o index 0, ou seja, é a primeira imagem no canto do topo esquerdo da minha webcam. Então, meu x é 0, meu y é 0, eu vou conseguir pegar o primeiro pixel na array, que é 0. Se eu quiser pegar o index da outra extremidade da minha webcam, eu vou pegar o index da array 640, porque tem 640 pixels aqui nessa direção. Porque ele falou que ele queria uma imagem de 640 pixels de largura.
Então, eu vou pegando esses valores nessa direção. Só que vai chegar um momento que eu quero a fileira de pixel de baixo. Então, a partir da fileira da linha de baixo, eu tenho aqui o índice 0 novamente. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar continuar contando 640. Aqui embaixo, eu vou precisar pegar o índice 641, porque ele vai somar a partir da fileira de baixo, continuando a partir do número 640 que estava lá em cima. Então, você vai vendo que ele vai contando desse eixo. Ó. Tan, tan, e vai descendo. Essa transformação que ele está conseguindo associar. Eu estou pegando uma variável x, y na minha tela e estou transformando para uma coisa unidimensional. Tudo bem. Aí eu peguei esse valor que vai ser o índice da minha array. E aí eu vou pegar o nível de brilho dessa imagem. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar dentro da array de pixels da minha webcam, que é um valor que vai retornar entre 0 e 255, e ele vai falar 255 menos esse valor, ou seja, ele está invertendo. Quando a webcam tiver um brilho 0, ele vai pegar 0 e vai diminuir de 255, ou seja, 255 menos 0 é 255. Quando essa webcam tiver um brilho muito forte e ela for, por exemplo, branco, 255, ele vai pegar 255 menos 255 vai dar 0. O que ele está fazendo? Está invertendo. Né? Então, quando for muito brilho, vai ficar preto, e quando for preto, vai ficar branco. E aí ele faz mais do que isso. Ele divide essa inversão por 255. O que ele faz? Ele transforma o que era de 0 a 255 e vai variar de 0 a 1. 0 a 1. Então, o brilho vai ser 0, muito brilho, e 1, pouco brilho, porque está ao contrário. Ele vai pegar esse valor de brilho e vai multiplicar pelo tamanho do step, que é 10. Ou seja, ele vai variar de 0 a 10. E isso vai determinar o raio, o tamanho da figura. Ou seja, a figura só vai variar até o tamanho daquele step, que está pulando de 10 em 10. Então, a figura vai variar exatamente do tamanho que ele está variando de 10 em 10. E aí ele tem uma outra variável que é tipo, que é um valor que vai variar entre 0 e 2. Ele está arredondando esse valor para baixo, ou seja, vai ser ou 0 ou 1. Então, o tipo sempre vai retornar 0 ou 1. Se for 0, vai desenhar um triângulo. Se for 1, vai desenhar uma elipse. E se for 2, vai desenhar um retângulo. Eu não vi um retângulo ali. Vocês viram algum retângulo alguma vez? Eu acho que ele nunca vai conseguir chegar aqui. Por quê? Tem que lembrar que a função random é de 0 até 2, sem incluir o 2. Ele nunca consegue alcançar o 2. Então, se eu quero que ele alcance o 2, eu tenho que botar 3. Vamos ver se agora vai aparecer o retângulo lá. Agora eu estou vendo uma outra forma ali que não estava antes. Uma pegadinha, né? Eu sei. Mas assim, a gente vai... Estou aproveitando a leitura de código para a gente poder também ir percebendo os detalhes da coisa, né? E aí, Léo, eu te faço uma pergunta assim, visivelmente você está feliz com o resultado do seu código, mas tem alguma coisa que você quer alcançar com ele que você não conseguiu, que você queria tentar trazer, que a gente pode tentar fazer agora rapidinho? Esse não, assim, tem outras coisas mas que eu acho que vai ser mais complexo também, mas eu ia experimentar, assim, mais disso de melhorar a resolução, piorar, enfim, mas isso eu posso fazer mais adiante também, enfim, não sei. Você saberia como fazer, então você se sente confortável de fazer? Mais ou menos, assim, eu ralei um pouco com esse negócio de vetor, assim, que declarar vetor no process assim, é diferente do que eu estava acostumado, assim, mas, por exemplo, esse random aí também, tipo, eu comi mosca aí, mas é legal, assim, eu tô gostando de experimentar aí. Legal. Bom, a resolução está sendo determinada por essa variável, né? Eu estou a fim de comprar o desafio rapidinho com você aqui, ó, sem se estender muito. O que é uma constante, a gente vai precisar transformar num valor variável, porque ele vai mudar. Então, eu vou até usar a nomenclatura. O Léo está adotando uma maneira de declarar variável, que é com let. A gente estava vendo com var. Né? É praticamente a mesma coisa. Tá? Para o nível de conhecimento que a gente está estudando aqui nesse curso, não precisa entender muita diferença. Mas
É um outro jeito de declarar variáveis. Então, tá, let. O let é local e o var é global? Como é que é isso? É isso? Tem a ver com contexto. É que eu não estou explicando o que é um contexto, mas eu vou tentar explicar então rapidamente. Um contexto é o seguinte: se eu declarar uma variável dentro da função setup, eu só vou poder utilizar essa variável que eu declarei aqui dentro da função setup. Porque depois que essa função deixar de ser executada, ela não vai existir mais. Ou seja, é uma variável que só existe aqui dentro. Ó. Carlos igual... Olá, sei lá. Então, eu armazenei uma variável Carlos. Se eu tentar ler a variável Carlos fora da função setup, vai dar um erro. Essa variável não está declarada. Então, você tem aqui uma variável sendo declarada fora da função setup. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai poder ser utilizada dentro da função setup, porque ela está num escopo maior. Esse é um conceito que eu precisaria de um pouco mais de tempo para poder elaborar com vocês. Mas existe o conceito de escopo na programação e vai ser um conceito super importante de vocês entenderem. Então, depois, se vocês quiserem continuar esse aprendizado, vale a pena dar uma leitura melhor sobre variáveis e escopos. Tá? Eu também não saberia explicar muito bem a diferença entre variável e let nessa velocidade aqui. Mas, enfim, transformei um valor que era constante, ou seja, que não poderia ser alterado, em uma variável. E agora eu posso alterar ele em tempo de execução do meu programa. Para eu alterar ele, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Meu step size vai variar de acordo com a posição X do meu mouse. Vamos ver o que acontece? Ó, tem uma super definição. Olha lá. Eu praticamente travei meu programa. Eu falei que meu step é 1. Ele vai ficar, tipo, agora aqui, tipo, tentando processar, em vez de 3.000, ele vai tentar processar quanto que é 640 vezes 480. 300.000. Ou seja, em vez de estar processando 3.000, ele está processando 300.000. E aí você vê que a performance do programa está totalmente prejudicada. Talvez eu tenha até travado meu navegador aqui, ó. Acho que foi o caso. Ó, perdi. Então, o que eu criei? Eu criei um loop, ó, já era. Quando acontece isso, você perde o seu código, porque eu criei um loop tão pesado, que meu navegador explodiu. Ele não aguentou. Então, tem que ter muito cuidado, porque quando você está trabalhando com loops, existe o risco eminente de você criar um loop infinito. Então, salva o código, tá? Sempre que puder, para que quando você perder o código, você não perca o código inteiro. Daria para usar essa função map aí, tipo, mapear de 0 a 255? Sim, criar um limite, né? Excelente, Léo. Então, vou novamente transformar isso numa variável. Vou aplicar aqui mouse X. Mas, por exemplo, quando o mouse X é 0, eu vou criar um loop infinito, porque Y soma 0. Y vai ficar o mesmo valor que ele tinha antes. Ele nunca vai conseguir crescer o valor. Então, ele vai ficar para sempre dentro desse loop. Esse é o problema. Então, eu nunca posso deixar o step size ser 0. Mas eu também não quero que o step size seja 1 ou 2, um valor muito pequeno, porque senão vai gerar um processamento muito grande. Eu quero que ele seja um valor maior do que 10, no mínimo. A gente já sabe que 10 funciona legal. Então, olha a função legal que existe aqui no P5. Map. Ele vai mapear um valor para transformar esse valor em outro valor. Então, ó, eu vou pegar o valor de x, que vai variar entre 0 até 640. Então, eu sei que é um valor que varia entre 0 e 640. E eu quero que o valor mínimo que ele retorne para mim é 10 e o valor máximo vai ser 60. O que isso quer dizer? Quando o meu mouse estiver no 0, ele vai retornar o valor de 10. Quando o meu mouse estiver no 640, ele vai retornar o valor de 60. Quando ele estiver entre esses dois valores, ele vai retornar algo proporcionalmente equivalente entre esses dois valores. Vamos ver o que acontece aqui. Isso é uma coisa muito diferente do que eu esperava. Achamos um bug aqui nesse código. Está com uma taxa assim, muito... Esse fazer gráfico um drástico. De repente é porque está botando uns números muito quebrados.
Perfeito, Léo. Né? O que acontece? Eu posso retornar aqui para o step size um valor não inteiro, um número flutuante, por exemplo, 10.1. O que é um pixel 10.1? Um pixel 10.1 não existe, porque o pixel ele é sempre 10, 11, 12. A nossa tela tem pixels exatos na nossa tela. Não existe um pixel entre um pixel e outro. Então, o conceito fracionado para navegação entre pixels não existe. Então, eu tenho que transformar esse valor fracionado no valor inteiro. E o Léo está usando aqui já uma função muito útil, que é o round, que é ele está arredondando o valor. Léo, acabei de ver que eu fiz uma besteira. Depois eu vou corrigir a besteira que eu falei. Eu achei que você estivesse usando floor, você está usando round. Eu vou corrigir lá. Mas olha aí que legal. Léo foi certeiro. Esse não é um problema fácil de resolver. O Léo já deve ter sofrido com isso, de estar trabalhando com navegação de pixels usando valores fracionados e isso aí é com certeza aquele tipo de problema. E olha que legal. Aqui o nosso código. Bom, eu falei uma coisa errada anteriormente. Eu falei que o valor random nunca ia poder retornar o valor entre 0 e 2. Eu tinha que botar o 3. Mas se você olhar direito aqui, o quadrado está aparecendo. Ou seja, eu falei a besteira. Por quê? Porque ele está usando a função round. A função round faz o quê? Ela pega um valor, se ele for maior do que 0,5, ele vai arredondar para cima. Então, ele arredonda para o valor inteiro mais próximo. Se for menor que 0,5, ele vai arredondar para baixo. Se for maior do que 0,5, ele vai arredondar para cima. Então, ele, apesar da função random nunca retornar o valor 2, ela ainda assim pode retornar 1,9. E quando 1,9 for utilizar o round, ele vai arredondar para 2. Então, pô, Léo, perfeito. Já está resolvido. Mas aí tem essa coisa estatisticamente vai ter menos retângulo, né? Não sei, né? Que enfim, teria que pensar melhor isso aí também, né? Eu poderia dizer que o valor 1 tem mais chance de acontecer do que o 0 ou o 2, dentro dessa lógica que está aplicando aqui. Mas se você quiser algo mais estatisticamente provável e sem complicar muito, eu usaria floor random 3. Aí eu acho que você cria uma distribuição mais homogênea nesses 3 valores. Mas, enfim, isso aí eu vou ter que entrar numa discussão de probabilidade que eu acho que não cabe. Cara, eu vou mandar aqui o código para você e vou tentar correr para poder dar tempo de ver todo mundo um pouquinho, tá bom? Depois você pode brincar também com essas formas, jogar um WebGL ali no Canvas e usar formas, por exemplo, cônicas, esféricas. Eu já comecei a usar esse WebGL, é bem maneiro. Boa. Maneiríssimo. Então, vou adiante. Tem mais uma, tem 2, 3. Tem mais 3 do Léo aqui. Vamos tentar entrar nelas rapidinho. Depois tem o Matheus e a gente fecha. Esse daí é bem simples, é o que... É só para variar essas formas, assim, eu criei um vetor também, uma matriz aí, tipo, para não ficar variando, que eu queria, assim, triângulo, círculo e quadrado, né? Mas eu não queria que ficasse variando, que ficasse sobrescrevendo, que nem aconteceu naquele outro que o pessoal achou maneiro, mas eu não queria, assim... Aí eu criei uma matriz para poder definir qual forma é, assim. Então ele não sobrescreve, assim, sabe? Que legal. E eu estou com dificuldade de ver aqui, porque eu acho que meu monitor está com muito contraste. Acho que vocês também. Eu vou aumentar um pouco a cor aqui, o contraste, só para a gente poder ver melhor. Pronto. Então ele tem uma aleatoriedade, mas ele tem uma aleatoriedade que obedece ao grid. Não é isso que você está falando? Então, Sim. eu poderia estar, se eu tivesse totalmente aleatório, como a gente fez ali agora, ficaria o triângulo sendo desenhado por cima do quadrado, por cima do círculo. E você conseguiu eliminar essa aleatoriedade aqui. Interessante. Como é que você fez isso? Você criou uma array, no setup você fez a... Não. Eu criei uma coisa booleana para cada posição, e aí, assim, botei tudo como falso, assim, que, tipo, não foi preenchido, assim. Aí, quando ele preenche, ele diz que já foi preenchido e aí não volta a preencher. Ah, então você não está desenhando 2 vezes no mesmo lugar, você só deixa desenhar uma vez no lugar.
Isso. Sensacional. Muito legal. Bom, aqui é um código ainda mais sofisticado, porque o Léo está usando uma array bidimensional. Então, eu ia precisar de um bom tempo para poder explicar melhor para vocês, mas, enfim. Eu custei a entender, né, como que declarava isso, assim, sabe, tipo, enfim, né, mas saiu, assim, então... Muito legal, muito legal. O Léo arrasa. Ótima solução. Bom, e aqui... Isso aí é só um fork de um outro menino, assim, que eu só meio que transformei numa coisa grid, assim, sabe? Que eu queria ver essa coisa das partículas, como é que funcionava, assim, e, enfim, mas até eu tenho que meio que pesquisar melhor como é que funciona, assim, sabe? Achei interessante que ele parece ter uma autonomia, né? Ele cresce de um ritmo... Ele também cria, tipo, um certo array lá dentro, e aí ele vai marcando essa posição e vai deixando o negócio crescer, enfim. E até tem um certo limite também de... Você não ia conseguir preencher todos ao mesmo tempo, assim, sabe? Chega uma hora que ele meio que dá uma parada, assim, então... É isso. Eu vou pular, então, esse do código. Isso Nossa. aí é baseado no outro, assim, mas eu fiz uma coisa meio Atos Vulcão, assim, quando clica no espaço, que ele bota umas formas aí, né, umas imagens pré-gravadas, assim, sabe? O André trabalha com a pesquisa de azulejos, incrível, e eu tenho certeza que a cabeça dele está explodindo aqui. Poxa, fantástico. Muito bom. Clica no... dá um reload, clica no espaço agora, barra espaço. E isso que eu achei também, que ele fica muito... Esse randômico, ele fica muito... Sempre cai duas figuras iguais, assim, sabe? Que, enfim... É um randômico só em 3, né? Sei lá, enfim. Mas aí... Deixa eu ver. Foi basicamente aquele da outra que vocês fizeram, assim, né? Meio que a única coisa que eu fiz foi essa... E uma coisa que eu queria era, assim, tipo, por O exemplo, resultado visual, assim, foi incrível. tratar o PNG, assim, sabe? Para, tipo assim, em vez de ser preto, ser uma outra cor, sabe? Escolher uma paleta de cores e aí fazer isso. Eu recomendo você ver no T5JS, na documentação, esse carinha aqui, chamado Tint. Uhum. O Tint, ele colore uma imagem. Então, mas eu consigo, assim, tipo, transformar o preto numa cor pré-definida? Não. Aí você vai precisar lupar os pixels da array, ver que cor que está ali, e aí, dependendo dessa cor, você vai aplicar a transformação de cor que você precisa. Aí é uma coisa bem mais específica. Tá. Muito legal, tá lindo isso aqui. Ficou massa demais. Eu botei também eu ia fazer mais variações de azulejo, mas não deu tempo aí, né? Enfim. Visualmente, assim, esteticamente, até a sobreposição desse grafismo aí de trás para as colagens na frente, foi incrível. Conversa-se assim, entre si, né? Porque tem aquela coisa, aquelas curvas modernistas de Brasília no padrão de trás, mas aí joga para a questão também política e também para as formas modernistas da arquitetura de Brasília na frente, as curvas assim, né? Essas curvas não fui eu que inventei, né? O Atos Vulcão que fez um painel de azulejo que tem essas curvas, assim. Eu meio que busquei dele, assim, sabe? Eu ia pegar outros modelos de azulejo dele também, mas é isso, ainda tem que... Isso que você está fazendo é muito legal, né? Uma tendência muito grande na programação criativa de pegar os clássicos que foram feitos utilizando outras técnicas e tinham outras limitações e trazer isso para a arte algorítmica, né? E aí aqui a gente fica imaginando a forma de potencializar aquela lógica que estava presente naquela outra arte, né? Isso é genial. Tem muita gente fazendo esse tipo de coisa. Eu adoro fazer isso como exercício para testar a minha capacidade também de imaginar e testar esses algoritmos também. Então,
sim. Perfeito. É um ótimo campo de estudo, assim, para a gente brincar. Parabéns, cara. Valeu, obrigado aí. Oi? Obrigado, valeu. Pô, parabéns mesmo. Matheus, será que está aí? O Matheus não está aí. Então, bom, a gente pegar esses minutinhos finais para poder explicar melhor como vai ser a dinâmica da próxima aula. Basicamente, a gente queria que vocês tivessem mais protagonismo nessa próxima aula. Então, que a gente pudesse ouvir mais de vocês, um pouco desse processo, de como vocês chegaram no resultado dos sketches que vocês estão trabalhando. Então, a ideia é justamente essa que vocês viram hoje. Pegar o código, alterar, ou às vezes pegar uma outra coisa, brincar com outra coisa, trazer o projeto que vocês quiserem dentro dessa temática de arte feita em código, com conhecimento que vocês se sentem confortáveis, e apresentar isso aqui. Dependendo de como for essa dinâmica, a gente vai poder se basear mais nisso, ou, de repente, trazer uma outra parte da aula também que a gente tem de tentar decupar outros códigos interessantes. Eu gostaria muito mais de poder ouvir vocês, porque eu acho que cada um de nós tem sempre uma maneira de pensar que ela é muito interessante, que tem uma subjetividade, que tem uma forma de raciocinar esse processo criativo através do código. E eu aprendo muito ouvindo cada pessoa que eu tenho a oportunidade de ouvir, quando ela fala um pouco dessa subjetividade. Então, acho que seria um momento muito legal de vocês. Eu sei que a gente tem aqui de segunda para quinta-feira, 1, 2, 3 dias. Não é tanto tempo assim para fazer algo tão elaborado. Então, pode ser algo simples, algo possível de ser feito, talvez algo possível de ser feito em 1 hora, em meia hora, mas então algo que realmente que você consiga fazer com leveza também. Não precisa trazer algo impactante, mas algo que você tentasse colocar para fora. Olha, gente, eu vi isso daqui, achei bonito. Pode trazer o processo mesmo. Eu vi essa imagem, gostei, tentei trazer para cá, não consegui, fiz uma coisa que acabou indo para outro caminho. Ou achei um código de uma pessoa. Reconhecer a autoria daquele outro código que você alterou, isso é muito importante também, para que a gente também tenha uma ética profissional em cima dessa cultura colaborativa. É muita possibilidade, estou tentando, de uma forma muito resumida, mostrar um pouco desse repertório criativo que é possível da gente alcançar na próxima aula. Eu mando aqui para a Marina Eu vou aproveitar para deixar uma provocação também para a próxima aula, e aí a gente viu também interações com vídeo agora, né? A gente viu essa possibilidade facilitada de usar o vídeo e, além da interação com o mouse, a gente também ter uma resposta aí visual através da captura da webcam. Então, existe também uma outra biblioteca aí dentro do P5, que é o P5 Sound, que também a gente pode usar ela para poder interagir com o som. Então, usar o microfone, a gente estava usando a câmera, então agora a gente pode usar o microfone do nosso computador para poder interagir aí com as nossas imagens. Então, fica essa provocação, tem a documentação lá no site do P5, né? Para usar o P5 Sound, e caso vocês tenham alguma dificuldade, a gente vai tirando essas dificuldades aí de usar o P5 Sound na próxima aula também. Então, fica essa provocação para quem quiser usar, né? Uma interação por áudio, tá aí o P5 Sound, tá a documentação lá no site do P5JS, vocês podem usar até esses códigos que já estão aí, só para tentar alterar uns parâmetros e fazer o som, modificar alguns parâmetros. E na próxima aula a gente trazer essa possibilidade também, para a gente brincar com o código. A gente já viu hoje como é que a gente interage com a webcam, agora a gente vai ver também como usar o microfone do nosso computador. Testando 1, 2, 3. Olha lá. Então, olha só para quem quiser ir nesse caminho que o André falou, ó, como é que eu cheguei ali? Eu estou aqui dentro de um desenho, vem nos 3 pontinhos aqui do lado, aí tem aqui, ó, Sound, eu habilitei, trabalhar com a biblioteca de som, e ele já tem alguns exemplos de códigos aqui embaixo, ó, cada um vai ser diferente. Eu posso tocar uma música, posso criar um sintetizador, ou seja, um som que eu crio através do código, e aqui eu tenho o microfone enquanto mecanismo de entrada. Eu acho que o Vinícius vai gostar desse esporte aí. Então,
Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de a gente fechar a aula? Ou tirar alguma dúvida? Tudo certo?